Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna, bem-vindo a mais uma aula, bem-vindo a mais uma aula. E agora nós falaremos sobre outros tipos de permutação. Cuidado, ó, não é permutação circular. Agora nós falaremos de outros tipos de permutação simples. Algumas complicações a mais que o autor pode colocar na hora de nós resolvermos permutação simples. Esqueça agora permutação circular. Fechou? Coloco para você a primeira delas, cara. Se você não tem a técnica, esquece você resolver esse tipo de questão. Mas se você sabe também, fica moleza e eu coloco aí na sua tela outros tipos de permutação. E aí eu coloco lá permutação com elementos ordenados. E aí você vê o que significa isso. De maneira geral, havendo N elementos, dos quais K elementos devem respeitar uma ordem específica. O número de possibilidades de ordená-los é, antes que eu explique a técnica, eu quero que você leia comigo alguns exemplos disso. Quer ver? Imagine que eu diga assim para você: permutações da palavra amor com as vogais em ordem alfabética. Não quer dizer que as vogais precisam ficar juntas, mas elas têm que estar em ordem alfabética. Por exemplo, ó, eu vou lá e coloco letra A primeiro, aí eu coloco letra R, letra O por segundo, letra M. Perceba que as duas vogais, elas não estão juntas, mas elas respeitam a ordem alfabética. A vogal A aparece antes da vogal O. Veja uma outra possibilidade, ó. Letra R, letra A, letra O, letra M. A vogal A aparece antes da vogal O. Veja uma outra possibilidade, letra M, letra R, letra A e letra O. Mais uma vez, a vogal A aparece antes da vogal O. Outra possibilidade, letra A, letra R, letra M, letra O. A vogal A aparece antes da vogal O. Então eu estou perguntando para você quantas filas diferentes, quantas ordens diferentes eu tenho com as letras da palavra amor, só que eu quero uma exigência a mais. Eu quero que a vogal A apareça sempre antes da vogal O. Não me interessa se elas estão juntas, não me interessa se elas estão separadas, não me interessa se elas estão no começo ou no final. A vogal A tem que vir antes da vogal O. É essa a exigência, é essa a preocupação. E aí, cara, como que você lida com essa situação? Agora você entenderá melhor o enunciado que eu falei antes. De maneira geral, havendo um total de N elementos. Dentro desses N elementos, K elementos, uma certa quantidade deles, deve respeitar uma ordem específica, por exemplo, a ordem alfabética. O número de possibilidades de ordená-los é, você faz N fatorial, o total fatorial, dividido por aqueles que devem respeitar a ordem com o sinal de fatorial. Lembre que a letra N é o total de elementos. Essa letra K é o número de elementos que devem respeitar a ordem pré-estabelecida. Colocarei aqui, ó. Essa letra N que você vê aqui é o total de elementos, independentemente da ordem que o autor pediu para você, de qualquer outra restrição que possa acontecer. Portanto, total de elementos. Beleza. Esse K que está aqui embaixo é o número de elementos que respeita a ordem específica. Número de elementos que deve respeitar é o número de elementos que deve respeitar a ordem específica. Essa letra K, ela é menor do que o total, evidentemente, que deve respeitar a ordem específica. Eu vou então olhar para você agora o primeiro exemplo que eu trouxe 3 exemplos. 2 exemplos que eu criei
e um exemplo que é uma questão, a ordem específica. E aí você entenderá melhor do que nós estamos falando, sempre buscando esses dois elementos, ó, total e aqueles que respeitam a ordem específica. Veja, quando eu falo das letras da palavra amor, o total de letras que eu tenho é 4. Então você coloca assim, o total de elementos que serão permutados é igual ao número 4. Beleza. Agora entra a letra K. Por que é que entra a letra K? Porque dessas 4 letras, 2 delas, as vogais, quantas vogais nós temos? 2. As 2 vogais devem respeitar uma ordem específica. Qual é a ordem específica? A ordem alfabética. Portanto, K igual a 2. Agora você diz assim, vai ser uma permutação de 4 elementos. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vai ser uma permutação de 4 elementos, onde desses 4, 2 deles devem respeitar uma ordem. Aí eu vou colocar 4 fatorial, o total de elementos, dividido por 2 fatorial. Esses 2 aqui são justamente as 2 vogais que você sabe que são a vogal A e a vogal O. Agora eu vou ter, então, 4 fatorial vale 24, 2 fatorial vale 2, 24 dividido por 2, 12. O número total de possibilidades é igual ao número 12. Veja que a nossa questão se resume em encontrar esses 2 elementos aqui. O número total de letras ou elementos e quantos deles respeitarão uma certa ordem específica. Mais um exemplo, cara. Imagine que eu diga assim, permutações, ordens diferentes da palavra explodir com as vogais em ordem alfabética. Mais uma vez, eu pedi que as vogais respeitem uma ordem específica, claro, né? Eu poderia pedir isso para as consoantes também. Eu poderia dizer que as consoantes deveriam respeitar uma ordem específica. Nesse caso, são as vogais, mas poderiam ser as consoantes também. E aí o que interessa é o seguinte, quantas letras nós temos ao todo? Ao todo, a palavra explodir tem, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, a palavra explodir tem 8 letras. Dessas 8 letras, quantas que repetem, meu amigo? Bom, aliás, não é isso que eu perguntei, né? É quantas que precisam respeitar uma ordem específica. As letras que devem respeitar uma ordem específica são 3. São 3 vogais e essas 3 vogais precisam estar em ordem alfabética. Portanto, é isso aqui, ó, permutação. O total é 8, são 8 letras. Dessas 8 letras, 3 delas precisam respeitar a ordem. Nós, então, colocamos 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Claro que, nesse caso, você não vai trocar o 8 fatorial pelo valor, porque é bem possível que você não lembre quanto vale 8 fatorial. Nesse caso, você repete o 3 fatorial e você desenvolve o 8. Quer ver? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Você desenvolve o 8 fatorial até chegar no 3. Quando chega no 3, você coloca o fatorial e agora você cancela 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. E nós vamos, então, multiplicar os números que sobraram. Vem comigo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7 dá 840. 840 vezes o número 8. Só verificar se é isso mesmo? Fazer continha devagar aqui. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7 dá 840. 840 vezes 8 dá 6.720. Essa é a nossa resposta, certo? Então, você percebe lá que se o autor pedir para você, não todos, que alguns elementos, uma parte dos elementos respeite uma ordem específica, você terá que dividir pelo fatorial desses elementos.
Faço contigo uma questãozinha para você entender isso ainda melhor. Coloco lá a questão para você, que é essa aqui, uma questão da banca FCC do ano 2014, TRF, terceira região, que diz assim: Álvaro, Benedito, Kleber e outros 2 amigos, são 5, portanto, né? Álvaro, Benedito, Kleber são 3. 2 amigos, 5, participam de uma corrida. Se apenas os 5 participaram dessa corrida, o número de possibilidades diferentes de maneira que Álvaro chegue antes que Benedito e este, por sua vez, antes que Kleber, é igual a... Olha que interessante, cara. Ele disse para nós que são 5 amigos, os 3 citados e mais outros 2 que estavam na corrida. Ele está perguntando para nós o número de ordens diferentes, o número de classificações diferentes que existem entre esses 5 amigos, de maneira que o Álvaro chegue antes que o Benedito e o Benedito chegue antes que o Kleber. Entenda, não quer dizer que tem que ser primeiro o Álvaro, segundo o Benedito, terceiro o Kleber. Não, pode ser que o Álvaro seja o terceiro, o Benedito seja o 4º e o Kleber seja o 5º. Pode ser que o Álvaro seja o primeiro, o Benedito o 3º, o Kleber o 5º. O que importa é, independente da posição, o Álvaro chegou antes do Benedito. Mas pode ser o Álvaro primeiro ou o Benedito em 4º, o Álvaro em 2º, o Benedito em 3º. Pode ser assim. E aí nós temos que pensar que nós temos 5 concorrentes, dos quais 3 estão em uma ordem específica. A solução, portanto, passa por isso aqui, ó. A solução é 5 fatorial. E por que 5 fatorial? Porque o total são 5 amigos, dividido por 3 fatorial. 3 deles devem respeitar uma ordem específica. A solução aqui fica muito rápida desse jeito. Quer ver? Você repete o 3 fatorial e você desenvolve o 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Você agora vai, então, cortar o de cima com o de baixo. Sobra 5 vezes 4, 5 vezes 4, número 20. Você, então, assinala a alternativa A de aprovado, certo? Olha que tranquilo que é quando você tem uma técnica para isso, né? E outra coisa, não sei se você percebeu, essa técnica é a mesma que nós usamos com elementos repetidos. A técnica da ordenação, a técnica que eu usei nesse caso aqui, quando ele fala que uma certa parte tem que respeitar uma ordem, é a mesma técnica da repetição de elementos. Nós dividimos pelo número de elementos repetidos. Nesse caso, nós dividimos pelo número de elementos que devem respeitar aquela ordem específica, certo? Cara, mais uma vez para mim foi um grande prazer, tá? Eu espero você na próxima aula. Até logo. Tchau, tchau.